bem, Andréia? Tudo bom? Seja Prazer. bem-vinda, Muito viu, ao nosso obrigada. programa. Olha, é um assunto que eu já tinha conversado com a minha produção, que eu queria tratar aqui no nosso programa, porque eu não sei se como é que estão os números, mas parece que cresceu muito os casos de Zika vírus aqui no país, não é isso mesmo? Olha, muito importante, porque o nosso país, infelizmente, não tem tanta memória. A gente vive das coisas mais imediatas e você trazendo isso nos traz à memória a epidemia que tivemos em 2015, 2016, e que é muito importante que isso não venha se repetir e também que nós cuidemos destas crianças que ficaram aí com as sequelas da microcefalia, enfim, e que possamos aprender com isso Com essa bastante. história toda, né? Sem dúvida. Qual que é o período mais perigoso que a gente poderia dizer para uma gestante ser infectada com o Zika vírus, hein? Então, Fábio, a infecção do Zika, ela é uma coisa muito recente do ponto de vista numérico. Nós tínhamos muito poucos casos, então muita coisa tem que ser ainda estudada, descoberta. Mas o que a gente sabe é que no primeiro trimestre da gravidez, quando é muito inicial a gravidez, é muito grave. A viremia traz consequências muito sérias para o desenvolvimento cerebral desses bebês. Mas também no segundo e terceiro trimestre, esse vírus pode, apesar do cérebro já constituído, desenvolvido, levar a danos cerebrais, injúrias a esse cérebro, que também podem se manifestar com convulsões, etc. Talvez a criança não tenha aquele estigma tão grande da microcefalia e todas as malformações do início, mas também pode ter sequelas no seu desenvolvimento futuro. Eu queria te fazer uma pergunta sobre quem já está gestante e está num estágio superior a esse que nós falamos agora. Sim. Então, por exemplo, já está, sei lá, há 5 meses, por exemplo, e adquire o Zika vírus, que isso certo. É possível. E quais são as reações, por exemplo, do corpo e também para o bebê nesse caso específico? Então, para a mãe, o Zika é realmente bastante benigno. E por isso que nunca teve tanto estudo a respeito. Tá. Então, para um adulto, ele vai ter uma erupção cutânea, febre, artralgia, uma conjuntivite, enfim. Isso é autolimitado, dura uma semana. Tá. Então, é assim que ela vai sentir, a gente hidrata, dá analgésicos, então é muito leve para essa mãe. O problema é realmente o vírus, ele é neurotrópico, e principalmente de células em desenvolvimento. Tá. E é realmente nos bebês intraútero que se dá toda vamos dizer assim, o dano celular. Entendi. Esse vírus realmente mostrou uma agressividade bastante importante. Antes a gente conhecia, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré nos adultos, que também é neurotrópico, também foi implicado numa infecção de Zika vírus na Polinésia em 2013. Mas o que nós vimos no Brasil, e por isso foi tão importante, e graças à nossa comunidade científica que reagiu a contento e foi em busca de informações e respostas e fez pesquisa muito séria, os nossos cientistas foram premiados e uma cientista que publicou na Nature hoje é tida como a 10ª entre as 10 mulheres mais importantes da ciência. Isso, né? Então, um privilégio, né? A nossa medicina e ciência respondeu à altura, só que, obviamente, é uma doença, uma condição permanente para essas crianças. Entendi. Fica aqui, tem mais perguntas chegando. Okay. Você pode participar. Coloca aqui pra gente, Luísa,
11 São Paulo 95033 6870 é o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu quero que você faça a sua pergunta, tire suas dúvidas, você de qualquer lugar do Brasil, até porque a gente também sabe que tem muitas dúvidas a respeito do Zika vírus e também das gestantes. Se você está enfrentando esse problema, envie sua pergunta para a gente e participe do nosso programa. Fica aqui, eu já volto já. Olha só, muitas perguntas chegando. E agora eu quero começar já com os telespectadores, porque tem muita gente com questões aqui interessantes. Marília Trancoso, de São Luís, no Maranhão, pergunta o seguinte. Olá, Fábio, boa noite equipe do Tribuna. Eu estou acompanhando o programa e tenho uma dúvida. Uma vez infectada pelo Zika vírus, a pessoa, numa segunda oportunidade, fica imune? Então, essa resposta ainda não temos totalmente. Não temos? Não, porque esses vírus chama Flavivirae. Então, é uma família de vírus que provoca uma resposta imune muito agressiva, muito importante. Tá. Quanto tempo dura esta resposta, ainda não temos essa questão respondida. O que a gente sabe é que, por exemplo, na dengue, que é um vírus semelhante, quem tem a segunda infecção, apesar de ter uma imunidade, pode ter uma doença mais grave. Tá. E tudo isso vai ser, obviamente, respondido, porque agora conseguimos sequenciar o vírus e identificar melhor locais onde podemos futuramente fazer uma vacina. Então, se você teve Zika, teoricamente você não teria uma segunda vez, mas a gente não sabe por quanto tempo essa proteção é válida. Entendi. Na infecção natural. Infecção natural. A Marinalva Pereira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pergunta o seguinte. Há elementos para afirmar que o vírus da Zika é transmitido também por relação sexual? Sim, há muito tempo isso. Não foi nem na infecção agora, na epidemia brasileira. Tá. Um caso bem emblemático, um senhor viajou para a África e voltou, para o Senegal, e voltou para sua casa num período curto para o Colorado. Tá. Ele pegou Zika no Senegal e transmitiu para a esposa que estava nos Estados Unidos. Então foi a primeira transmissão não autóctone, é uma transmissão que veio do viajante através da relação. Então, quer dizer, ele não tinha outra maneira. E o espaço físico também, né? Sim. Você vê a resistência do vírus, não é? Então, a gente sabe que ficaria em torno de 7 dias até 4 semanas. Meu Deus do céu. Realmente é preocupante. Preocupante. Olha, o Pablo Araújo, de São Paulo, faz a seguinte pergunta. Os hemocentros estão sendo orientados a fazer testes específicos para evitar que grávidas recebam, por exemplo, bolsas de sangue infectados pelo vírus da Zika? Grávidas e não grávidas. Os sangues estão sendo testados agora. Quer dizer, tem um controle rigoroso sobre isso. Sim. A Daniela Arruda, de Curitiba, no Paraná, pergunta que tipos de repelentes as grávidas podem usar? As grávidas devem usar, né? Porque é o que nós temos para... Mas quais os tipos? DEET, dicaridina, são os mais comuns. O que diferencia um do outro é o tempo de duração dessa proteção. Então, são os mais comuns no Brasil. Vamos a mais perguntas aqui. Boa noite, Fábio. Eu sou Jane, de Minas Gerais. Gostaria de saber se tem mais risco o bebê nascer doente se a gravidez for após os 40 anos de idade. Não há diferença em relação a isso. Infelizmente, o vírus ele não escolhe nada em relação à idade. À medida que a pessoa entra em contato com o vírus, ele começa uma replicação rápida, atravessa a barreira transplacentária, faz a infecção viral no bebê, intraútero, e aí ele tem a predileção, atravessa a barreira hematoencefálica e faz as lesões neuronais. Então, não tem diferença. Que coisa, quer dizer, é uma categoria de vírus realmente bastante resistente e bastante forte, não é isso? Na verdade, esse vírus é um vírus até simples do ponto de vista estrutural.
E aonde ele age já foi bastante conhecido, a porta de entrada do vírus para essas lesões. Agora, a agressividade desse vírus, né, o potencial dele agressivo é que foi uma coisa nova. Existem duas cepas do vírus, a africana e a asiática. E agora nós conseguimos aí identificar a nossa, vamos dizer assim, que veio aqui para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, assustou o potencial de replicação e também de lesão. Que coisa, né? Olha só, boa noite, Fábio. Meu nome é Fabiana, eu sou de Araruama, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se já tem a certeza de quanto tempo após ter tido Zika se pode engravidar sem risco de sequelas para o bebê. Existem testes. Hoje nós temos vários testes sorológicos. Eu acho que se a pessoa teve o vírus, o mais indicado é ela se testar. Seria fazer os testes sorológicos. O anticorpo é identificado tanto no sangue quanto na urina, um exame fácil e disponível. Mas em torno de um mês depois, teoricamente, ela estaria livre. Estaria livre, né? Uhum. Boa noite, Fábio. Tem algum tipo de repelente que tem melhor eficácia na prevenção, líquido ou creme? Eu estou no primeiro trimestre de gravidez e estou preocupada. É a Daiane, aqui de São Paulo. Todos os repelentes são eficazes, porque é contra o Aedes aegypti, né? Que nós somos aí conhecedores por conta da dengue. De qualquer maneira, o que a gente sempre relata é em relação à periodicidade. O que acontece é que as pessoas esquecem, por exemplo, de passar a noite. Uma outra coisa é passar em cima da roupa, né? A gente sempre indica para as grávidas, na época aí áurea dos surtos, usar manga comprida, se vestir um pouco mais fechada e passar o repelente em cima da roupa. Existem roupas também hoje em dia tratadas com repelente. Do mesmo jeito que a gente tem aquelas com proteção UVA, UVB, existe roupa com repelente também. Que coisa, não sabia disso não. E telas nas casas, aquelas medidas todas contra o Aedes aegypti que nós são né? Tem alguma doença a mais assim que é relacionada ao Zika, além da microcefalia? Então, além da microcefalia, essas crianças nasceram as mais graves, né? Porque tem, vamos dizer assim, uma variação de gravidade bastante importante nos casos todos que foram estudados. E algumas malformações musculoesqueléticas, como artrogripose, que também tem correlação com a deficiência de desenvolvimento neurológico, mas basicamente são as doenças neurológicas. Lógico, o vírus foi encontrado nos rins, no fígado, no coração, mas ele provocando realmente uma reação muito destrutiva de necrose, calcificações do sistema nervoso central. Que é o mais perigoso de todos, sem dúvida nenhuma, não é? Irreversível. Irreversível. Boa noite, Fábio. Eu estou assistindo o programa, sou gestante de 7 semanas e fui picada pelo Aedes aegypti, porém, até o momento não apresentei nenhum sintoma. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Andréa Godoy. Sempre aparecem os sintomas da Zika e caso eu tenha sido infectado e não tenho nenhum sintoma, quando eu conseguirei detectar se há sequelas no meu feto? Ai, calma, nós não Muitas queremos, perguntas, né? não queremos transmitir. Mas você vê que as pessoas têm essas dúvidas. Hoje em dúvidas. Dia, a grávida ela tem várias questões, uma a mais é a história muito séria da Zika. O que a gente tem para dizer para ela? Infelizmente, tem uma porcentagem grande assintomática. Não tem sintoma nenhum. Exatamente. Tá. Foi estudado que em torno somente de 76% das gestantes comprovadas, que o feto foi comprovado com doença congênita do Zika vírus, tinham sintomas. Então, tem uma porcentagem grande aí de assintomáticos. Tá. Se ela está numa região
onde é mais prevalente, né? E no Brasil a gente imagina que o Nordeste ainda é uma região bastante afetada, ela tem que testar. Hoje em dia vai no hospital, vai no laboratório e faz um teste. Principalmente se ela tiver alguém que teve contato, etc., que por próxima que teve zika sintomática, enfim. Ok. Boa noite, Fábio. Eu sou a Aline, da cidade de Patos, na Paraíba. Eu gostaria de saber, a partir de qual idade gestacional é possível detectar a microcefalia? Então, intraútero, a gente faz os exames ultrassonográficos, que é assim que é feito o diagnóstico, e existe uma curva de crescimento e desenvolvimento fetal em segundo, terceiro trimestre. Não é um único ultrassom que vai fechar esse diagnóstico. Existe uma avaliação interpessoal, familiar, quer dizer, tem famílias que têm crianças com cabeças menores, então a gente também não pode se assustar. Quando houve a epidemia, houve um overdiagnose, quer dizer, todo mundo achou que tinha a microcefalia, mas a microcefalia foi bem estabelecida. Então, para meninos, isso quando nascem, a gente tem uma média que tem que chegar a 33 centímetros e para se diagnosticar microcefalia, 2 níveis abaixo disso, para a menina 32 e 2 desvios padrões. Então, isso é microcefalia. Então, não é assim uma coisa comum, sempre existiu a microcefalia, ela não é específica da zika. Tá. Né? Existem outras doenças que têm que ser testadas quando a gente pensa em microcefalia. Várias alterações podem levar a isso. O que ocorreu é que a incidência realmente fez a mesma curva da epidemia. Entendi. E aí que a nossa ciência conseguiu relacionar uma coisa com a outra que até então não acontecia. Olha, Andréia, eu só posso agradecer a sua rica presença nessa noite para esclarecer a gente de outras dúvidas. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite.